Pode ser? Vamos lá. A pergunta de hoje é: como ter certeza da minha salvação? Primeiro passo para você entender: a salvação é pela graça, não pelas obras. Ou seja, por mais que você faça alguma coisa no intuito de ser salvo, eu já sei. A irmã Maria olha assim. A irmã Maria olha assim e diz: eu garanti a minha salvação. Durante 10 anos eu vou fazer do meu dinheiro cestas básicas para dar às pessoas que mais precisam. Por 10 anos eu não quero real o dinheiro que eu recebo. De toda a renda que eu recebo, eu vou dar aos mais carentes. Vou comprar cesta básica e vou dar aos carentes. Isso não garante. Isso não garante a salvação. Isso não garante a salvação. Vamos lá. Outra característica interessante é que a base da salvação é pela graça. Por que pela graça? Vamos lá. Por que pela graça? Porque por mais que alguém seja milionário, por mais que alguém em algumas condições, sendo pobre, se ele vender a si mesmo para ter condições de comprar o direito, nem o mais rico, nem o mais pobre vai poder comprar. O cidadão hoje, o presidente Donald Trump acionou uma lei que, se você quiser ser um cidadão americano, você vai pagar 25 milhões de reais para ser um cidadão americano. Ou seja, isso significa cento e alguns bilhões de reais. Tem muitos cidadãos de qualquer planeta que não tem condição de pagar isso para ser cidadão americano. A grande maioria não tem mais de 100 milhões de reais. Não. Como é que vão pagar? Nunca vão ser cidadão americano. Eu não tenho dinheiro para pagar. E por mais que alguém tivesse capacidade de pagar pela sua salvação, Deus só aceitaria que alguém pagasse por sua salvação se esse alguém nunca tivesse cometido pecado. Então, quem seria esse alguém? Teria alguém? A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo. Então Deus só aceitaria que eu morresse por alguém se eu não tivesse pecado, sendo humano. Aí, graças a Deus, eu não tenho pecado nenhum, né? Não, eu sou pecador. Então perceba, então precisou Jesus se naturalizar para poder, Jesus precisou virar humano para poder a gente ter a nossa salvação. Isso é importante saber. Porque tem muita gente que diz que a salvação é pelas obras. Não, fulano está no céu porque ele foi tão bonzinho. E isso não significa nada. Você quer ver isso? Eu não li o texto base ainda, mas a minha esposa vai ler ali, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha assim orgulhar por esse motivo. Há uma exigência aí que Jesus, através da boca de Paulo, pede para a gente ser salvo. A fé. O que é a fé aí nesse contexto? A fé é a capacidade de crer. Eu nunca vou ser salvo se eu não crer em quem morreu para me salvar. Então, eu posso estar próximo de Jesus, mas se eu não crer nele, se eu não tiver fé nele, eu não sou salvo. E a fé aí, ela é apresentada na vida do crente por duas características: através das obras e através da sua postura de vida. Ah, pastor, o senhor disse que as obras não salvam. Não salvam, não. Quando eu digo obras, é através das práticas que eu tenho com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo. Que práticas?
Qual é a prática que eu devo ter com Deus? Temer a Deus sobre todas as coisas. E esse temer aí não é só ter medo, porque você não precisa ter medo de Deus. É temer a ponto de obedecer o que a sua palavra diz. E como é que eu trato o meu próximo? Eu preciso amar o próximo como a mim? Então, no coração daquele que tem a salvação, não existe ódio. Então, a terceira característica que apresenta que você é um salvo, e a principal, é você crer no Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo disse lá no livro de Atos: se você crer, carcereiro, vai ser salvo quem? Você e a sua casa. Isso dá um ponto de referência para nós, Tati, Rapunzel e José. Vai dar um ponto de referência. A Bíblia está dizendo que se eu crer, a minha crença não vai salvar só a mim, vai salvar o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, a minha esposa, o meu marido. Só vai crer. Mas eu creio, persista crendo. Porque se você crer, vai ser salvo você e sua família. Mas, meus amados, uma explicação interessante: a salvação é um dom. Aí, pastor, eu não nasci com esse dom. Esse dom é dado de graça a quem crê. Por que é um dom? Dom aqui é a capacidade de crer. O dom aqui é tipo assim: um Adão não crê em Deus. Aí eu chego para ele, prego o Evangelho, mas ele não crê. Mas ele ouve, presta atenção naquilo que eu disse. Aí ele olha para o céu e diz: olha, se existe um Deus no céu, e essa palavra que eu ouvi é verdade, então Deus, trabalhe no meu coração para que eu possa crer e ser salvo. Aí Deus, mesmo mediante ele não crê, mas ele pediu. Aí Deus vai trabalhar para colocar nele o dom de crer. Então, esse dom está disponível para todo mundo, do ateu àquele que se diz que conhece Jesus, mas não crê. A única capacidade de você conhecer e não crer é quando você conhece pessoas. Eu conheço o pastor João, mas eu não acredito no que ele fala. Não tem pessoas que você diz isso? Eu conheço a Vera, mas eu não acredito no que ela fala. Eu conheço a irmã Maria, mas eu não acredito no que ela fala. Não tem gente que diz assim: eu até gosto dela, eu até acho, mas eu não acredito. Olha, não tem palavra, não cumpre o que fala. Não tem pessoa assim? Jesus é a única pessoa que, se você conhecer, é impossível você não acreditar nele. É impossível você não acreditar nele. Então, entenda. A salvação é um dom, como já disse, que não depende do desempenho do homem, mas pelo favor imerecido de Deus. Aí, o Espírito me faz entender que tem cabeça aqui perguntando: como é que, se eu crer, você salvo eu e a minha casa? É fácil. Quem crê e recebe, experimenta, aí diz: meu Deus, eu não posso ficar só com isso para mim. Eu vou orar para Jesus me dar capacidade para eu passar em palavras o que eu sinto para o meu filho, para a minha filha, para a minha nora. Mas se eu não sei passar, eu vou orar para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, a ponto das pessoas que estão à minha volta verem em mim a mudança que Jesus fez e queiram ser diferente como eu sou. Vocês estão entendendo? Está difícil. Então, se você não consegue pregar com a boca, pregue com a vida. Mas se você crer e viver essa crença, como a Bíblia diz, será salvo você e sua casa. Sabe? Nós temos que entender alguma coisa. Na verdade, eu já ouvi pessoas dizerem: eu, graças a Deus, quem se lembra daquele período que uma igreja aí vendeu, na época, 1 metro quadrado no céu por R$10.000. Lembra não? Teve uma igreja aí que vendeu 1 metro quadrado no céu por R$10.000. 96, 97, mais ou menos. Perceba, aí os bobos que compraram
Vamos supor que teve alguém que comprou 30 metros. Eu tenho um pedacinho da céu. O reino dos céus, diz a Bíblia, que é conquistado à força. Quando a Bíblia diz que é conquistado à força, é porque você tem que brigar contra quem? Contra a carne, contra o sangue, contra o pecado, contra tudo que te afasta de Deus para poder ficar no reino dos céus. Na verdade, por que a gente não precisa e não consegue e nunca vai ter mérito para conquistar a salvação? Já disse a primeira vez, porque a gente tem pecado. Então a gente só alcança a graça pela misericórdia. E qual outro motivo que a gente não precisa se preocupar para comprar a salvação, porque ela é dada de graça? Porque Jesus já fez a obra completa que tinha que fazer. E qual era a obra completa que Jesus tinha que fazer? Morrer na cruz do Calvário. Foi, mas não, essa foi a principal missão, mas não foi a obra completa. A obra completa foi Jesus passar aqui na terra. Tem uma mensagem que tem o seguinte tópico: que Jesus, ele primeiro veio à terra, mas antes de vir, ele entrou no ventre de Maria. Depois de ele entrar no ventre de Maria, ele veio ao mundo. Depois de vir ao mundo, ele veio cumprir a missão. Qual foi a missão? Fazer o ministério dele por 3 anos de forma impecável. Mas vamos analisar uma coisa aqui. Você acha? O que os irmãos acham? Jesus teve tentações na mente? Aqui? Teve? Ou os irmãos acham que porque ele era Jesus ele não teve? Jesus teve vontade de cair nas tentações sexuais? Ele foi tentado para isso? Ou será que por ele ser Jesus ele não precisou? Ele nem pensou em nada disso. Aí se cumpre o ministério dele aqui na terra. Ele foi tentado em tudo que a gente é tentado. Em tudo. A mente dele foi tentada a fazer os pecados que muitas vezes nós fazemos. A questão é que ele estava focado no propósito que ele veio fazer, que era ser o Deus naturalizado aqui na terra, e ele resistiu. Era por isso que Jesus vivia orando, jejuando, buscando. Orava de dia, trabalhava de noite. Orava de noite, trabalhava de dia. Para manter essa vida impecável, porque as tentações vêm para ele. Pastor, Jesus só conseguiu pegar a vida de Jesus. Não, filho, Jesus era mais como você. E na cruz, ele completou o processo. Mas a passagem dele aqui foi um processo. Ou você acha que Jesus, como adolescente, foi paquerado? Como jovem, ele foi paquerado? Será que não? Mas Jesus disse que ele não tinha aparência nem formosura. Certo? Mas para toda mulher, nem todo homem é feio. Jesus foi tentado nessas coisas. Aí eu vejo as pessoas dizendo: não, mas eu caí no pecado. Você sabe, né? Carne é carne. Mas o nosso modelo de cristão, o nosso modelo de Cristo, nós somos uma miniatura, nos ensina que a gente consegue passar por todo o processo sem pecado. Jesus foi provocado nos seus sentimentos, Jesus foi provocado no seu domínio próprio, Jesus foi provocado nos frutos, que a Bíblia chama fruto do Espírito: fé, mansidão, temperança. Jesus foi provocado, mas se manteve firme. Por isso que ele diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesma carne que você tem, Jesus dele. Então perceba bem, a obra de Cristo foi completa. João 19:30. Jesus declarou: está consumado, está pago. Jesus declarou a aplicação. Jesus declarou não. A aplicação da salvação é ter a certeza completa do que Jesus fez por você e de que você entregou a sua vida por completo a Ele.
Se você tem certeza que você entregou a sua vida por completo a Ele, é porque você sabe que o sacrifício que Ele fez por você foi completo. Aí quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei. Quando uma moça começa a namorar com um rapaz, o primeiro mês, eu estou falando nos tempos normais, não estou falando de hoje não. Os tempos normais. Primeiro mês ela vai conhecendo. Segundo mês ela vai confiando. Terceiro mês ela vai acreditando. No quarto mês ela vai declarando para ele os segredos íntimos que ela nunca disse para ninguém. No quinto mês ela vai, se o pai ou a mãe falar alguma coisa, ela vai dizer: não, eu conheço. No sexto mês ela pende mais a ficar a favor dele e contra a família. Certo. No sétimo mês, aí o namorado diz: não está cansado da vida da tua família? Estou cansado, todo dia eles falam de você. No oitavo mês, ela se entrega. No nono mês ela está grávida. A experiência de hoje em dia, não é já nasce menino. Não, eu sei. Mas eu estou falando nos anos 90, começo dos anos 90. Ai, eu sou do 70 aí. É mais perigoso ainda. Então, entenda bem. Há crentes que se entregam a Jesus de pedaço. Jesus não gosta disso. Quando você faz a barba, você deixa um lado feio e outro, não? Quando você faz o bigode, você deixa um lado raspado e outro certinho e outro, não? Não, meu filho foi embora. Não, Daniela, Natália, assim desceu. Ah, tá. Quando você corta o cabelo, você corta esse lado e esse, não? Não, né? Você corta tudo, né? E por que quando a gente vai se entregar a Jesus, É pro mercado. a gente entrega só um pedacinho? Se a gente achar que vale a pena, a gente se entrega todo. A ideia de pedaço. Lá daqui um ano eu estou entregue na mão dele. Mas para a salvação, o dom da fé faz você acreditar que Deus, Jesus, é a única saída. É a única alternativa. É a única opção. E não tem outra. Não existe esse negócio dele. Meu irmão, o senhor aceitou Jesus? Né? Nós estamos aqui. Vamos ver o que é que dá. Ninguém pergunta a uma pessoa que casou agora: ô meu filho, você casou? Né? Mas não sei se daqui a 15 dias eu estou com ele. Então entendemos, quando você entrega-se para Jesus, é por completo, não é por pedaço. A pastor, mas a gente nunca vai pecar depois que ele se entrega a Jesus. Não disse isso. Eu estou dizendo que quando você se entrega a Jesus, a entrega é total. E quando você peca, mesmo você entregando seu coração por completo a Jesus, porque você entregou, a misericórdia dele também é total. Mas entendamos bem. A certeza que você tem que você vai morar no céu está baseada em duas coisas: no que a Bíblia diz e na entrega que você fez. Quando as pessoas não creem na Bíblia como ela é porque a entrega a Deus não foi total. Eu não sei se existe céu. Eu não sei se Jesus vai vir buscar a igreja. Eu não sei. Eu sou crente, sabe? Sou crente, graças a Deus. Eu sou crente. Mas eu não sei se tem inferno. Eu não sei se... Como assim? A Bíblia tem essa alternativa. Ou você crê 100% ou você não crê. Não existe meio termo. Eu admito que muitas pessoas tenham dúvidas. Mas mesmo mediante a dúvida, se mandarem você escolher, você prefere crer na Bíblia ou você prefere descrer? Não, eu creio assim. Não funciona. É por isso que um crente desse, quando pede a Deus alguma coisa, tem dificuldade de acontecer. Por dois motivos. Ou porque Deus vê que a fé dele é meieira, que a crença dele é meieira, ou porque não é vontade de Deus.
Um filho que não dá prazer ao pai, o pai até gosta dele, mas não se sente feliz com a forma que ele respeita o pai. Entenda? O filho que respeita o pai, independente da situação, ele vai respeitar. Mas um filho que respeita o pai só quando está em público. Um filho que respeita o pai só para receber a mesada. Um filho que respeita o pai só quando está na divisão dos bens. Um filho que respeita o pai, isso é filho. Ou você crê em Deus por completo, tem Ele como pai para a sua salvação, ou você não crê. Aí eu vejo pessoas céticas, incrédulas, e ficam questionando: eu não sei porque a minha vida é assim. É porque você não entregou o coração para Jesus de verdade. Você fica pé no mato, pé no caminho, pé no mundo, pé na igreja. Uma hora fala de Deus, outra hora não crê. Uma hora que diz que tem fé, outra hora diz que não tem. E quer ter uma vida abençoada. Não. Deus está de braços cruzados esperando a gente decidir. Meu filho, o que é que você vai escolher? A gente precisa entender isso. Estou encerrando agora. Você precisa entender que a Bíblia declara que as promessas bíblicas são para quem crer totalmente e não na meia fase. Se essa luz tivesse meia fase, essa mesa de som não estava ligada, tá? Não. Se essa luz tivesse meia fase, a gente não estava nessa claridade, tá? Não. Por que nós estamos nessa claridade com essa mesa ligada? Porque a luz está dando toda a sua capacidade. A energia está dando toda a sua capacidade. Aí tem crente, meia fase, que quer receber de Deus tudo que ele tem para a sua vida. Não vai receber nunca. Nunca. Vai girar como um peão 1, 2, 3, 10, 15, 20. Não recebe. Porque é crente meia fase. Entendemos nós? Uma declaração plena é o seu coração confessar com a mesma convicção que a boca, e vice-versa, que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu já vi irmão na igreja. Irmão, o senhor é crente? Pela graça do Senhor Jesus, o crente. Esse mesmo irmão foi encontrado na feira, a feira de Rio Largo era assim. Topado. Aí eu estava com outro irmão comigo. A gente tinha acabado de sair de uma situação da igreja batista. Ele disse: vamos ali, Júnior. Eu vou comprar um negócio para poder ir para casa. A gente vai conversando. Eu fui. Quando eu passei por um determinado local, que eu olhei dentro de uma loja, eu não sei se vocês, eu acho que não lembra disso, a maioria não vai lembrar. Mas vocês lembram que existiam uns cartãozinhos para ligar? Que a gente raspava assim, para botar crédito, e outros a gente botava num aparelho, um orelhão. Não era fichazinha, era cartão. Tinha um cartão, pronto. Tinha uma ficha e tinha um cartão. Nessa loja que eu passei, vendia isso e outras coisas, agulha, tesoura, essas coisas, retróis, cada coisa. Quando eu vinha com o irmão, aí esse irmão que vinha ver a Batista comigo, ele tinha saído da Assembleia da Batista. Aí ele tinha aquele tempero assembleano, né? Aquele tom assembleano, aquele negócio. Porque assembleano é assim, quando ele vê você, botar ele fala: mas senhor! Na verdade, eu sabendo que o irmão era assim, eu vi o outro, estava dentro da loja, eu sabia como era que o outro era. Na igreja ele era pastor, meu Deus. Ele disse: olha, volta ali. Vamos entrar naquela loja ali. Por quê? Eu ia comprar um negócio ali na primavera. Primavera não estou agora. Não, volta ali. Eu vou comprar um cartão para botar crédito no meu telefone. Eu nem precisava comprar. Mas eu quis comprar só para fazer teste. Aí comprei, eu vou comprar um. Aí vai comprar o cartão? Agora eu vou pedir uma coisa a você. Chegue na porta da loja dando para o Senhor daquele jeito que você sabe dar. E chame pelo nome do irmão que ele estava na loja. E era do irmão. Tá? A gente voltou. Quando ele botou o pé na loja, é que ele viu o irmão e disse: Pai do Senhor! A camarada veio assim. Pai do Senhor. Eu disse para ele: meu irmão, quem se envergonhar diante dos homens de Jesus, ele vai se envergonhar de você diante do Pai. Está entendendo? Não, eu tenho vergonha.
Em nome de Jesus, seja sem vergonha para Deus. Seja sem nenhuma vergonha com relação a isso. Então, irmãos, tem crente que é assim, tem vergonha de Jesus. Não recebe dele porque tem. Os filhos do irmão Adão têm vergonha dele. Ele tem prazer de abençoar os filhos que ele pode abençoar? Claro que não. Ele fica triste com os seus filhos, porque os filhos têm vergonha dele. Minha esposa estava falando uma história esse dia ou foi um vídeo que eu vi, que o filho mandou o pai parar o carro velho um quarteirão antes para chegar na escola a pé, porque o filho tinha vergonha do carro do pai usava. Porque o carro era velho. Quando o pai descobriu o motivo, foi você que me disse? Foi não. Quando o pai descobriu o motivo que toda vez o filho mandava parar o carro um quarteirão antes, aí o pai disse, nós vamos de pé. Mas eu estou cansado. Mas aí você não vai andar naquilo, você tem vergonha, né? Melhor a gente ir a pé. Aí quando ele aprendeu, eu disse, não, pai, eu aprender. Me leve na porta, viu? Não tenha vergonha de dizer que você é filho de Deus, salvo por Jesus. Tenha certeza daquilo que Jesus lhe deu. O que foi que ele deu? O dom da salvação. Por isso você crê, por isso você é salvo, por isso você liberta, por isso você é transformado. Creia nisso. Vamos deixar de ser crente sem vergonha. O que é isso? Deixe a vergonha e fique sem vergonha de falar de Jesus. No ônibus, no trem, na van, fala de Jesus. É uma característica que você sabe. Não ter vergonha de falar do que está no coração. Na mente, na vida, nas práticas. Amém? Vamos orar? Quarta-feira nós vamos estar estudando, através da minha esposa, Romanos capítulo 14. Vai ser denso. É o 13, dá 12 mesmo. Não é o 13. Mas agora para mim dá 12 ele. 13. O livro de Romanos é uma bênção. Vamos orar? Agradecendo a Vanessa que veio com o seu filhinho, a esse motor aí, a Ana Carla, ao seu esposo. Tragam as suas famílias. Semana que vem, no próximo. É sábado, né? É, no próximo sábado. Que horas? Às 5 horas. 5 horas da tarde, o culto. Vai ter uma comida caprichada aqui para você. Agora, só vai ser dado para quem chegar para o culto, para quem chegar para a comida, não. Mas a não era bem ontem. Ô pastor, só um momentinho, tá? Irmãos, nós vamos sortear. Isso aqui é um sorteio em prol da construção do templo. Esse celular. Então, cada bilhete custa R$10. Então, aqueles que quiserem o bilhete, aqui tem o nome, para você colocar o seu nome, colocar o seu endereço, que caso não precise, por exemplo, se você mora aqui em 7 casas, coloca 7 casas, o seu rosa, você coloca rosa, o telefone e a cidade, o número do seu celular, né? R$10 custa cada um. Então, se caso você queira nos ajudar também vendendo, entendeu? Se caso vocês... Aí, quando vocês venderem, vocês, por exemplo, o irmão Adão foi e vendeu para o irmão dele. Aí o senhor vai colocar, ele vai colocar os dados deles aqui, e o senhor coloca o seu nome atrás. Adão. Entendeu, irmão Zé Luiz? Aí o senhor pede para a pessoa colocar o seu nome atrás do bilhete. Por quê? Porque quem mais vender também vai ganhar um prêmio, um brinde. Então, quem mais vender no celular, vocês trazem esse papelzinho aqui pra gente, viu? Esse papelzinho aqui, vocês preenchem e me dá junto com o dinheiro. Vendeu um... Aí se o irmão Zé Luiz, que é o homem do dinheiro, disser, me dê 10 papelzinhos desse, aí eu vou colocar o nome dele nos 10 papelzinhos, tanto na frente como atrás. Então passe logo para cá o dinheiro. Então assim, nós vamos fazer o sorteio, no caso, esse papel daqui a gente vai colocar numa caixa e no dia a gente vai fazer o sorteio. Custa R$10, então assim, para você ganhar um celular de R$800 por R$10, né?
Então aí, Vera, já compra uns 50 bilhetes, Vera. Então, quem quiser oferecer para os familiares, vocês me dizem, tá? Mas divulguem, eu peço que vocês divulguem. E quem quiser comprar também vai estar colaborando com a obra aqui. Pode orar, pastor. Não, ele tem 128. Pega até a praia daquele material. Olha aqui. Eita, bambam. Vai morrer também. Se eu ganhar e quiser me dar, eu sei. Eu vou comprar um bilhete se eu ganhar aqui. Cadê o bilhete? Meus irmãos, é uma forma de ajudar a obra de Deus. Tem gente aqui que eu sei que precisa, né, mano? Fica com uma, não. Não, precisa do bilhete. Ó. Então, os irmãos já entenderam. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, te louvamos e agradecemos por este culto, que foi uma bênção, Senhor, que o Senhor receba este culto como cheiro suave das suas narinas. Abençoa os teus filhos que vieram, que o culto do próximo sábado e domingo seja poderoso, tremendo, incrível, especial para a tua obra, para a tua honra, para o teu louvor, a tua adoração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a tua consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você vem? Deus abençoe.